Respeitável público, os 50 anos do Salão Internacional de Humor são o tema do nosso Café com o Dorfo nesse programa que encerra o mês de março. Boa tarde, dona Elizabeth. Boa noite, professora Boa Adolfo. noite, boa noite. Já são 18h07. 18h07. Boa tarde, boa noite, Júnior Kadesh, o nosso diretor do Centro Nacional de Humor Gráfico lá da Prefeitura. Boa noite, tudo bom? Gostou da música de abertura ou não? Ah, tem tudo a ver com o Salão de Humor, né? Mas diga lá, Beth começa a comandar o programa aí da gente hoje, né? O nosso Café com o Dorfo. Seja muito bem-vindo, Júnior Kadesh. Obrigado. Muito bom receber você aqui no nosso café. Que você traga, assim... Eu sei que você está com muitas novidades para nos contar. Mas antes de você trazer todas essas novidades maravilhosas lá do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, como que você chegou na Secretaria de Ação Cultural, como que você chegou nesse espaço do Salão Internacional de Humor, como que foi a sua trajetória? Conte um pouquinho pra gente da sua caminhada. Certo. Eu sou publicitário, né, por formação, e sou de São Paulo. Eu trabalhava na Sabesp, lá em São Paulo, na assessoria de comunicação, e nesse meio tempo conheci a minha esposa, que é piracicabana, nos casamos e eu vim para cá. E eu vim para cá, para Piracicaba, em 2010, especificamente para trabalhar no Salão de Humor. Eu passei no concurso para trabalhar na prefeitura e na época estava precisando de um programador cultural no Salão de Humor e já entrei no Salão de Humor. Aí tô até hoje, né, lá. Isso foi em que ano? Foi em 2010. 2010. Foi em maio de 2010. O salão já ia acontecer em agosto e eu já cheguei pegando o negócio tudo no meio da maluquice. Sim, sim. Uma correria, tive que aprender no loucura. caminho, né? E aí, há 2 anos, quase 3 anos atrás, acabei assumindo interinamente como diretor do salão, 2 anos na verdade. E aí no finalzinho do ano passado, assumi definitivamente em novembro a direção do Salão de Humor, já com os 50 anos já na minha frente me esperando. Que responsabilidade, não é, Júnior? Pois é, muita Maravilha. responsabilidade, mas é maravilhoso, assim, sou muito grato a Deus, né, por Sim. poder trabalhar nisso, né, trabalhar com humor. Eu sempre gostei muito de humor, então ir trabalhar num evento que é o maior evento de humor gráfico do mundo, para mim é um exatamente. presente, é um grande presente. Isso aí. Uma honra. Legal, essa semana vocês lançaram o cartaz comemorativo assinado pelo Zélio, que é um dos padrinhos aí, figura importante do Salão de Humor. Como é que você conseguiu dobrar o Zélio para fazer o cartaz, Júnior? Olha, foi difícil, viu? Tive que fazer um trabalho de convencimento, tal, né? Mas deu certo. A gente estava desde o início com essa ideia de fazer uma releitura do primeiro cartaz, né? E conversando com ele, conversando, ele acabou aceitando esse desafio, né? De fazer o cartaz inspirado no primeiro, que é dele mesmo, né? E ficou maravilhoso. Eu já sou apaixonado pelo primeiro cartaz. Então esse 50º cartaz para mim é maravilhoso. Eu tive a impressão que ele uniu os dois cartazes, o primeiro e agora, porque o primeiro, nesse cartaz é uma pessoa com a cabeça aberta e o troféu, na cabeça, isso. não é? Então, eu me lembrei do primeiro cartaz, quem ganhou foi o rei não estava nu. Ou o rei Isso, da estava nu. Laerte, o rei não está nu, O rei não está nu. Então eu não sei, eu liguei achando que fosse assim, a cabeça aberta seria do primeiro cartaz e o troféu agora, completando 50 anos, seria nesse momento. Não sei se eu estou correta na minha análise, me corrija, por favor. Exatamente. O primeiro cartaz era aquela mesma cabeça e dentro tinha lápis, régua, tesoura, Sim, elementos de trabalho dos artistas, né? sim. E dessa vez tá o troféu, né, dentro na cabeça que o troféu é o grande desejo de todos os artistas gráficos do mundo inteiro, né? Então, o troféu que foi feito pelo próprio Zélio, né? Troféu Zélio de Ouro, tá na cabeça de todo mundo, o troféu de né? ouro, 50 anos, bodas de ouro. Exatamente, teve tudo a ver, né? Deu Tudo a certinho, ver. um cartaz Ele perfeito escolheu para perfeitamente o para cartaz, muito a bem. edição.
Ficou muito Nós bom. já temos a comissão organizadora montada, né, Júnior? Sim. Dá um destaque aí como é que foi pensada, articulada. Tem a comissão organizadora montada, tem o júri de seleção montado e tem o júri de premiação montado. Sim. Como é que foi o trabalho de articular tanta gente assim para ajudar? De graça. Então, é exatamente isso que eu ia entrar nisso aí. Porque o Salão de Humor, a comissão organizadora do Salão de Humor trabalha voluntariamente, né? Então a gente sempre pensa em pessoas que têm algo a ver com a história do salão e pessoas que possam agregar algo pra gente, né? Porque tem lugares que nós não conseguimos ir, como até por sermos prefeitura, tem toda a questão de burocracia. Então a gente pegou pessoas estratégicas que possam nos ajudar nas programações paralelas, na própria organização do salão, e como é voluntário, para não pesar para poucas pessoas, a gente pegou uma pessoa de cada área. Então essas pessoas nos dão as sugestões, elas nos ajudam, vão atrás de patrocinadores, parceiros. Então foi pensando nisso que a gente montou a comissão organizadora. E os júris de seleção e de premiação, nós escolhemos também pessoas que têm a ver com a história do Salão de Humor, prezando pela história da pessoa, pela colaboração que ela teve no salão. E tá maravilhoso. Eu gostei muito dessa montagem dessas duas equipes, né, de seleção e premiação, e a gente está ansioso para que aconteça logo. Vão ser presenciais as comissões ou vão ser virtuais de novo? Olha, esse ano a gente vai fazer presencial. A gente vai voltar ao presencial depois dessa pandemia. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? A gente aprendeu que o virtual também pode ser, é muito útil, né? Em momentos delicados e difíceis e tal. E hoje a gente já colocou o virtual, o online na nossa vida cotidiana, né? Nas nossas reuniões Sim. diárias, para rever familiares de fora. Então, a pandemia trouxe essa coisa muito positiva. Mas o salão, ele começou presencial, com o júri olhando tudo e fazendo anotações. Então, a gente quis trazer, né, essa coisa do presencial de novo, mesmo conseguindo fazer online, mas a gente vai trazer todo mundo. Todo mundo vem, tem alguém de fora? Tem gente de fora, Do tem o exterior? Boligan, né? Ele é cubano e mora no México, que Sim. foi um dos grandes premiados no nosso salão e nos salões do mundo inteiro. E a Marilena Nardi, que é da Itália, que é uma super cartunista. Ela foi a primeira mulher que ganhou o WordPress Cartoon. Então, esses dois são os internacionais. Os internacionais. E o restante é do Brasil. Isso, o restante é do Brasil, de outros estados, aqui de Inclusive, São tem Paulo uma mulher, também. não tem, de Campinas? Tem tem a jornalista Rosana Herman, de São Paulo. Tem a Carol Ito, que é de São Paulo também. A Fabiane Langona, que é de Porto Alegre. Tem a Sônia Luiten, Tá. que é lá de São Vicente, em Santos, né? Tem bastante mulher aí no meio. Dá um toque aí. É. Mas Legal. assim, é focado, mas Sim. não focado. Um olhar feminino, vamos dizer assim. Sim, sempre tem que ter olhar feminino, não tem jeito. A professora Luiten era colega lá na Metodista em São Bernardo, Olha. né? E na USP, é uma grande pesquisadora da área de histórias em quadrinhos, Sim. vem do mundo acadêmico, né? Mas é uma das raras e boas cabeças para nos ensinar a enxergar melhor, Sim. especialmente as histórias em quadrinhos, né? E ela Júnior? completa 50 anos de carreira esse ano também. Olha, de tudo certo. professora universitária. Na carreira, exatamente, 50 anos de carreira nessa área específica. Então tem tudo a ver tem também, tudo né? a ver. É, Tá tudo Piracicaba certo. vai ser uma festa. Quando é que vai ser a abertura do salão? O que que vocês estão programando? Dia 26 de agosto, lá no Engenho Central, à noite, né? A gente tá tentando ver os horários ainda pra dar tudo certo, mas vai ser à noite, dia 26 de agosto, lá no Engenho. E já tem quem vai ser o humorista, quem vai apresentar o salão? Ou é Não- surpresa? É surpresa, a gente não Então pode tá. falar ainda, né? Vamos Aqueles que aguardar. falam assim, é surpresa, né? Tô estudando propostas. Tá certo, tá certo. É. E como é que tá o trabalho de organização? Quer dizer, então acho que antes disso, você já abriu essa semana a exposição só das mulheres lá na Casa Isso, Povoadora, Batom, Lápis e Sim, TPM. Batom, Lápis. Como é que foi a articulação? Qual foi a resposta esse ano? Até quando fica a exposição, não é? Ó, a gente abriu no domingo agora, dia 19, lá na Casa do Povoador. Foi a primeira vez que a gente fez lá na Casa do Povoador, né? Que é um lugar lindo, fica na beira do rio, é um lugar histórico, bucólico, né? Tem bastante visitantes no final de semana, principalmente. tem uma Então, movimentação naturalmente, de turismo muito grande. naturalmente a pessoa vai ver a casa e ver a exposição, né?
A exposição tá maravilhosa, como sempre. A gente não deixa de realizar ela desde 2011. Eu não entendi uma coisa. Estava vendo a exposição do Acampa Brasil lá na Casa do Povoador. Com a exposição do Batom Lápis e TPM, terminou então a Acampa Brasil e vocês estão exclusivos Isso. e encerrou então a O outra Acampa exposição. Brasil, ela saiu uma semana antes da gente entrar, Tá, né? Aí a gente entendi. entrou nesse domingo e vai até o segundo domingo de abril, que eu acredito que seja dia 18 de abril. O Batom Batom Lápis CPM vai ficar praticamente um mês. vai ficar. Eu vou lá, eu vou Vai, lá tá uma a gente dar uma graça. precisa olhada ver, lá. a gente precisa ir assistir. Né? E quais são, você comentava qualquer coisa, que há um projeto de lei em avaliação lá na Câmara Municipal para a mudança dos valores dos prêmios do salão desse ano. Como é que está essa articulação? Isso já foi publicado no Diário Oficial, né? O pedido, né, de criar essa alteração nos prêmios, né? E a gente está esperando o parecer da Câmara, mas a gente está há 10 anos, né, sem mudar o valor do prêmio. E para o ano 50, né, eu acho que é um grande presente para os artistas também e para a valorização do evento, né? A gente acha que chegou o momento certo. Tem também uma questão que é muito antiga, que é a criação do Prêmio Escultura, que os artistas sempre nos pediam para que fosse criada essa categoria, e a gente incluiu nesse pedido a criação do Prêmio Escultura. Então, para a gente está muito feliz e esperançoso Mais que, uma premiação. que, a, que a Câmara aceite, né, Câmara? Pelo amor de Deus, nos ajudem aí. A gente está precisando aí dar um up no salão e contamos com vocês. Quais são os novos valores dos prêmios, Júnior? Os prêmios anteriores, prêmios base, que eram 5 mil, passariam a R$ 7.500. E o grande prêmio, que é o grande prêmio ZL de ouro, de 10 mil para 15 mil reais. Podemos anunciar um prêmio extra aí ou não? Ah, não sei. Ah. A gente não consegue. Se depende. você conseguir Não, trazer nós pra já- gente, a gente recebe. Nós temos aí o compromisso, né, da família Maluf, a Ah. filha do ex-prefeito Adilson Maluf. A gente conversou essa semana, né? Ela deve nos receber lá um dia desses. Haverá um prêmio extra, né, de 5 mil reais Uau. para que a gente consiga perpetuar a imagem do ex-prefeito Adilson Maluf, Sim. que é o prefeito, foi na gestão dele, Sim. em 1974, que se criou o primeiro salão, né? Então a gente Sim. vai conversar com a Renata lá, mas já está batido o martelo. Você pode ir Ai, que pensando aí. maravilha. Renata, obrigado, viu? Muito, muito legal, né? Em vida, o Adilson sempre dizia: Adolfo, quando chegar aos 50 anos, eu quero meu nome lá. Ah, Então, eu acho que mais do que justa essa homenagem, né? sem dúvida, sem dúvida. E esse vai ser um ano de homenagens, né? Porque a gente perdeu o Paulo Caruso há pouco tempo, o Adilson Maluf lá atrás. também. Perdemos tantos outros artistas, né, nessa última década, né? A semana passada também o Negreiros, né? Sim, Faleceu. o Negreiros, a gente postou ontem, ele faleceu, né? Aliás, a gente postou na semana passada. Sim. Legal. Mas o Dorfo tá aí ainda. Ah, por favor, Adolfo, por favor. E os outros fundadores aí, ó, conto com Continue. vocês. A gente vai fazer uma festa linda aí no dia 26 de agosto. Quero todo mundo. Se Deus quiser, se Deus quiser. E qual é a perspectiva do Salão, Júnior, em termos de número de trabalhos presentes, categorias, número de trabalhos a serem expostos esse ano? Como é que você está na organização, no planejamento dessa atividade? Ó, nos últimos anos, nos 3 últimos anos, a gente fixou em 300 trabalhos, 50 de cada categoria, né? Só que como esse é um ano muito especial, a gente quer aumentar um pouco esse número, né? Dependendo da quantidade de expositores e de toda a curadoria da exposição. E também porque a gente vai ter esse prêmio novo, né? Do Adilson Maluf. Tem a categoria escultura também. E a gente está querendo fazer algumas novidades na montagem da exposição. Que aí isso aí só vai ser visto no dia da abertura mesmo. Então, no 40º salão, acho que foi o máximo que a gente recebeu de trabalhos, a gente recebeu quase 4 mil trabalhos. Então, 40, né, 40º, 4 mil, eu não sei se a gente chega a 5 mil trabalhos esse ano, só que eu sei que se chegar a gente vai ficar louco.
porque é muita coisa para a gente organizar, para o júri ver tudo isso, né, em 2 dias e selecionar os trabalhos no meio de todos esses. Muita coisa boa fica de fora, né, que não consegue entrar. A régua, né, de salto aí sobe muito, né? Sim, Tendo essa perspectiva, realmente você vai ter um salão de muita qualidade sim, e voltando à experiência do presencial entre os júris, né, sim. tanto de seleção como de premiação, certamente vamos ter um ganho de qualidade. Embora nos Uhum, períodos difíceis, nos anos difíceis da pandemia, funcionou bem também sim, a escolha, a seleção através do modelo virtual. sim. Mas o presencial sempre tem um quesinho a mais, né? Você Ah, que já viveu sim. tantas experiências nessa área, conta pra gente como é que é. Vai ser feito também em um hotel? É mais ou menos aquele Isso. esquema de sempre? Aquele mesmo esquema do hotel, os júris, os jurados ficam no hotel por 2 dias inteiros, começa o trabalho às 8 da manhã, vai até às 10 da noite. A gente só para almoçar e para comer um lanchinho, depois no dia seguinte, que é o Mesmo domingo, ritmo. começa às 8 da manhã e vai até terminar. Aí esse aí a gente não garante que é às 10 horas. Pode ser um pouquinho cedo, pode ser até de madrugada, né? E é legal o júri presencial porque tem as discussões, as pessoas Descontar. conseguem defender, né? Um olhando para o outro, o trabalho preferido, ou Um tem uma podem. visão de um detalhe, o outro tem É, outro detalhe, uma outra observação, junta exatamente. tudo, daí chega numa conclusão a respeito do trabalho. É Exatamente. Então bem você tem mais muitos produtivo. olhos de verdade, um olhando no olho do outro, isso faz toda a diferença. E a É, conversa tete a tete, né, Beth Ah, é. Júnior? Ela um vai seduzindo o outro com relação. exatamente, Mas exatamente. a São perspectiva é muito interessante. Sim. O ano passado nós tivemos mais de 100 mil visitantes e esse ano, Júnior? Ah, esse ano vamos pelo menos subir e aumentar um pouquinho mais isso aí. Vamos ver se a gente dobra, né? Não vamos colocar meta, mas quando chegar na meta a gente dobra a é, meta. Legal, e vai ser lá mesmo no Barracão 14, Sim. salãozinho de humor vai ser também por lá, vai ser no outro espaço, o que que você está pensando? E o salãozinho de humor, a princípio, a gente está pensando dentro do salão de humor, que deu muito certo, né? Junto no Armazém 14. E a gente vai espalhar outras exposições nos espaços da prefeitura, na rodoviária, shopping e outros locais que queiram receber exposições também. A gente quer dar uma pulverizada no salão para que as pessoas sejam atingidas pelo salão em outros lugares, né? Que elas saibam o que está acontecendo no salão principal mesmo, a mostra competitiva lá no Engenho Central. Mas não só aqui em Piracicaba, como em outras cidades do Isso, estado. sim, a gente quer espalhar a exposição virtual, o tour virtual vai permanecer também, Sim. porque atinge outros países também, né, que não conseguem vir para cá, mas a gente quer manter o que a gente conseguiu até aqui e avançar. Legal, e na sexta-feira passada a gente foi convidado pelo deputado Alex Madureira para fazer uma exposição também na Assembleia Legislativa lá de São Paulo. Olha, Vai ter uma homenagem lá também para o salão. Como é que você viu essa iniciativa aí do deputado? então, para a gente é maravilhoso, porque quanto mais longe a gente chega, mais público a gente atinge e mais a gente é reconhecido, né? Como um evento cinquentenário, né? Um evento internacional, um evento que projeta Piracicaba para o mundo inteiro, né? Então, para a gente é muito, eu fico muito honrado e o salão fica muito honrado também com essa homenagem, com essas possibilidades de sair, como você falou, eu estava assistindo esses dias um vídeo dos fundadores e você falou de saltar as barrancas do Piracicaba, né? E alcançar outros rios. É o que a gente quer. Legal, tem tudo para ser um belíssimo salão esse ano, né? De ser um mix aí de recordação, de valorização dessa novidade que é o mundo virtual, Sim, que nos abriu muitas oportunidades de diálogo com o mundo inteiro, de rever, né, grandes cartunistas com o Boligan, Marilena e tantos outros que virão para cá. E Piracicaba sendo cada vez mais uma referência, né? Esse é um salão que a Prefeitura de Piracicaba tem um papel estratégico, né, Júnior, na organização, mas que escapa um pouco, né? A gente não pode ser muito dono desse evento, né? sim, exatamente. A gente fala que o salão ele não tem time de futebol, não tem partido, não tem religião.
Então, o salão é de todos. O salão é de todos os times, todos os partidos, todas as religiões. O salão é livre, o salão é um lugar em que as pessoas, independente do que elas acreditam, do que elas sejam, do que elas torcem, elas vêm ali no Salão de Humor de Piracicaba, um lugar aberto para se expressar. Eu estando em São Paulo, outro dia não, acho que é um tempo atrás, eu vi exposição do Salão de Humor no metrô. Eu falei, nossa, isso daqui é de Piracicaba, que maravilha. Fiquei bastante surpresa, assim. Eu não posso dizer para você que estação era, mas eu vi diversas caricaturas, diversas cartoons, né? Qual a Cartoons, diferença, Júnior, de cartoon, caricatura, de charge? Assim, ó, a caricatura é o exagero das características físicas de alguém. Eu sempre uso como exemplo Luciano Huck, por exemplo. Ele Sim. tem uma característica que é o nariz. Sim. Então a gente já recebeu caricaturas dele que era o nariz só. E a gente olhava e sabia que era o Luciano Huck, né? Entendi. Aí a caricatura é o exagero das características Das físicas. expressões físicas. O cartoon é aquela piada que é atemporal, ela não tem limite ela é internacional. Qualquer pessoa de qualquer país, qualquer idade, em pandemia. qualquer época, ela consegue entender. Já a pandemia, ela é uma charge. Ah, não. Porque ela é um acontecimento, assim, apesar dela ter ficado marcada na nossa história para sempre, ela tem uma data, né? Ela aconteceu lá Sim, aqui no no Brasil no século. começo de 2020 e tal. Aham. Isso é a charge. A charge ela tem contexto político, contexto histórico, local. Às vezes uma pessoa de um outro país não entende uma piada, uma charge que é do Brasil, por exemplo, que fala sobre algum partido brasileiro. Tem as tiras, que são as piadas, né? Que é o humor em sequência, né? Uhum. E a cartoon, charge, caricatura e tira, exatamente. Então são essas as principais categorias que a gente tem. E aquelas de jornal é charge? Do jornal é a tirinha, que É que tirinha. são os 3 quadradinhos. Sim, é. tá. Já temos o prêmio temático desse ano, ou a temática ainda não? Ainda não, a gente não pode divulgar ainda, que a gente não divulgou, querendo furo, né? Não. Tô brincando. O regulamento sai quando? O regulamento sai na semana que vem, a gente só tá esperando essa decisão, essa resposta da Câmara, pra gente lançar o regulamento e o prêmio temático. Vai ser bem legal, já tem, mas a gente não vai divulgar ainda, né? Tá bom, Certo, tá bom. É fica sempre tranquilo. muito instigante. Vamos continuar tendo o prêmio da Unimed. Sim, já mandei o ofício para eles, tá tudo encaminhado aí. Agora estou muito feliz com esse prêmio aí da Renata, né, do Adilson Maluf. Prêmio Câmara mantém também, que é uma caricatura. E quem quiser dar prêmios aí no salão, a gente tá aqui para receber, viu? Nós Pra estamos divulgar. prontos, patrocinadores, apoiadores, estamos prontos para receber vocês, com um cafezinho, tudo. Eu vi que você lançou um edital público aí, né, de chamamento Sim. para empresas ou pessoas físicas que queiram colaborar, porque o pessoal não tem ideia, acha que o salão tem um orçamento milionário, né, Júnior? E tem que pagar os prêmios, tem que pagar os convidados do júri, tem que pagar hotel, alimentação, passagens aéreas. oficina, aluguel de materiais, de materiais elétricos e tecnologia que vai Tradutores também, não? tradutores. Então a gente tem muitos custos aí, né, dentro dessa verba do salão. E algumas outras coisas que a gente não pode pagar pela prefeitura, por exemplo, o coquetel que a gente faz, a gente consegue pagar com patrocínio. Então as empresas, a gente tem cotas, né, são 3 cotas, e as empresas que optarem, dependendo da cota que elas optarem, elas têm uma contrapartida dentro da divulgação do salão. Legal. Esse ano não vai precisar tradutor, Beth. O Boligan é espanhol. Para que. E a Marilena é italiana, então fala fala com a com a mão. mão. Então, é só para falar para ela: oi, tudo bem? Quer comer? Não quer Mas comer? ela vai Sim, precisar não. de tradutor para as vai ser- expressões de avaliação dela nos cartazes, ela vai precisar de tradução. Mas a gente sempre traz um tradutor-intérprete que acompanha também os jurados, que eles chegam aqui uma semana antes da abertura do salão, e eles ficam a semana inteira, ficam de um sábado até o outro sábado, que é a abertura.
Sim. Então a gente Eles tem vão que se levar eles para familiarizando fazer a tudo. passeio, para conhecer São Paulo, Museu do Futebol, Museu da Língua, para conhecer cidades circunvizinhas aqui. Então a gente contrata uma pessoa para ficar com eles passeando e mostrando Piracicaba e tem outros eventos. A gente tem bate-papos em universidades, que eles são convidados, Uhum. que a gente promove. Então tem muita coisa para eles fazerem, então tem que ter um acompanhante, Eu que a me gente lembro mesmo da não época que o consegue. Paquidel esteve aqui. Como que a esposa dele se chamava, Adolfo? É, o Paquidel, ele é do Irã e Isso. tinha uma tradutora A Saba. constantemente. A Saba, Saba, é. isso. Constante ao lado deles, Sim, né? ela falava. A Saba fala inglês muito bem, né? Sim, O Paquidel não fala. Então a tradutora traduzia para para a a iraniana, Saba e a para Saba árabe. traduzia para o Paquidel. Nós estávamos, o Pacdel e a Saba foram convidados para um evento com os estudantes da Escola de Engenharia, né? Foi. Então, como a torcida, a gente percebeu lá que a maioria era corintiana, né? Eu ensinei a Saba, eu falei, Saba, você tem que começar a sua palestra com a seguinte frase: Palmeiras não tem mundial. E ela, tadinha, ela, Palmeiras não tem mundial. A corintianada na plateia fez uma ovação. Ganhou o público. Ganhou a galera, né? E terminaram a noite comendo pizza na casa da Beth, né? Ganhou me lembro, a gente ganhou um recebeu. tapete iraniano Eu- belíssimo, persa. né? Foi, foi sim. E a gente deu uma árvore de ametista para ela de pedras, Ai, né? que lindo. Esse convívio, né, com os artistas. Eu não sei se eles recebem isso em outros lugares do mundo, mas eles saem daqui apaixonados Sim. por Piracicaba, né, Júnior? Saem apaixonados, querendo voltar, a gente fica amigo de verdade, né? Então a gente passa a acompanhar a vida desses convidados que vêm, eles passam a acompanhar a nossa, de dar parabéns no verdade. Facebook, quando É nasce verdade. Quando nasceu o nenenzinho. nenê do Paquidel, ele É. mandou fotos, lembra, professor? Então a gente faz Tava amigo no mundo sempre- inteiro e eles são pessoas maravilhosas, né? As pessoas da arte, né? As pessoas são sensíveis, né? E a gente lidando neste meio também, a gente acaba ficando e a gente cria laços muito fortes. Na orquestra, no sábado, quando o Knut Andreas recebeu a condecoração, né, de que cidadão Ah, Cidadão piracicabano, Piracicabano. ele falou que ele ama Piracicaba, ele quer ficar muito mais tempo aqui, conhecer melhor a cidade, mais os recantos, os bairros. Nossa, ele enalteceu demais a cidade. Sim. Então, isso vem realmente confirmar que as pessoas, quando vêm para cá, elas amam muito uma cidade que tem o rio que passa no meio da Sim, cidade. é um rio encantador nesse- demais. Desse porte enorme que nós temos, né? Tô sendo um pouco bairrista, mas Ah, mas eu é também, isso porque mesmo. assim, eu não sou daqui de Piracicaba, né? Eu sou piracicabano há 12 anos. Sim. Mas eu sou apaixonado pela cidade, pela cultura da cidade, pelo rio. Eu já adquiri muitos costumes de piracicabanos, até o sotaque eu já tenho, né? Então eu me considero piracicabano, eu não quero voltar para São Paulo, não. Meu lugar é aqui. Você já é cidadão piracicabano? Ainda não, sou cidadão de coração. Ah, é bom saber, professor. Temos Você mais chega um lá, caminho. você é novo Ah, tô ainda, você é novo ainda. Tem É. muito A hora caminho que você ainda. tiver Quando cabelo branco, é. né? Já tenho, já Foi o pode que ver o aqui, ó. Knut O que falou, falou, né? Que ele, Essa embora ele não condecoração. tenha cabelo branco, ele Ele- ficou honrado, né, de em receber receber. o título, essa coisa toda, e Em- que ele vai aprender a falar porta agora. Ele já né? sabe falar português, mas está aprendendo a falar porta. Né? O Erasmo recebeu, né? Erasmo Padotto recebeu Sim. alguns dias atrás, acho que no finalzinho do mês passado, ele recebeu o título de cidadão Título de piracicabano, cidadão, né? é. Honradíssimo, merecidíssimo, né? Sim, é Perfeito. verdade. E o Erasmo, ele tem muitos trabalhos aqui em Piracicaba. Ele tem a tirinha Da Capivara. Capivara. Já foi nosso diretor, já Já trabalhei foi, muito é. tempo com ele. Nos tem ajudado muito na equipe, né, de organização do salão, tem me ajudado bastante. Vai dar uma oficina junto com o Eduardo Grosso para professores Eu em acho que ele abril. já foi também do júri de seleção, não foi? Já foi júri de seleção, Em algum veio outro trabalhar com a momento. gente, teve a exposição dos 20 anos de carreira dele. Assim que eu entrei na prefeitura, teve a exposição dos 20 anos de carreira. Sim. Então ele tem a história dele assim, entrelaçada com a história do Ligado, salão. Verdade, verdade.
Legal. Que Maravilha. outras boas novidades nós vamos ter para o salão desse ano, Júnior? Já fizemos, acho que um tour. mapeamento completo aí. Sim. Mas o que mais que você está programando lá? Ó, na semana que vem, não, mês que vem, a partir do dia 6 de abril, a gente vai voltar com as oficinas Humor na Sala de Aula, onde nós Sim. treinamos professores da rede pública, estadual e municipal e da rede particular também, para que eles trabalhem com as crianças dentro da sala de aula para produzirem trabalhos para o salãozinho de humor. Então, a gente está muito empolgado para voltar com isso, porque 3 anos que a gente não tinha, né, essa oficina do humor na sala de aula, e a gente vai voltar agora com o apoio do SESC, com a diretoria de ensino, com a Secretaria Municipal da Educação, com o apoio total da prefeitura, né? Então a gente está muito feliz com isso também. E o salãozinho, quantos anos ele já está comemorando? O salãozinho esse ano completa 21 anos. Já está Já não é mais maior salãozinho, idade. maior de idade. Já é que um maravilha. rapazinho, já. E consolidado, né? Sim. Na época da pandemia, a gente ficou com muito medo porque as crianças não estavam indo efetivamente na escola, estavam estudando em casa, né? Mas mesmo assim, a gente recebeu trabalhos para o salãozinho nos 2 anos de pandemia. E assim, o salãozinho continuou e com força total. Que maravilha. Quantos trabalhos têm sido recebidos em média pelo salãozinho, Júnior? Olha, o salãozinho, ele recebe em média 3.000 trabalhos. Quase é igual ao muito, do quase salãozão. Do salão. Às vezes ganha até. Às vezes ganha muito trabalho. A gente recebe de outras cidades, outros estados também, né? A gente às vezes nem sabe como que o salãozinho de humor consegue chegar em outros lugares, né? Que a gente faz um trabalho bem local. Mas ele se expandiu e os próprios artistas que fazem parte do salão, do salão de humor, os adultos, que dão aula para crianças e tal, eles ajudam que seus alunos mandem trabalhos para o salão. Então o salãozinho vai se expandindo. Esse é um fenômeno difícil de explicar, né? Sim. Além da tradição do salão, como é que o salão consegue chegar não só às cidades da região, Sim. ao país, ao mundo inteiro, né, Júnior? Quer dizer, quando Sim. você recebe 5.000 trabalhos, deve ser quase uma centena de países que enviam Sim. esses trabalhos, né? E a comunicação que se faz é basicamente a comunicação pelas redes sociais, né? A gente Exatamente. não tem verba para fazer anúncio em jornal, em televisão, essa coisa toda. Então é uma rede de pessoas abnegadas que fazem o salão pular a barranca do Rio Piracicaba, né? Exatamente. A gente tem o Porto Cartoon, que é um grande parceiro nosso, Irã Cartoon, que é do Massoud, que é lá do Irã também. Tem a FECO, que é a Federação dos Cartunistas, que tem vários países. Então essas próprias organizações, elas divulgam entre si. Tem o Francisco Punhal também, que ele sempre está divulgando, que acho que ele é da Espanha. Não, é um jornalista português. Português, é. E aí eles divulgam muito, então pra gente é uma rede muito interessante. E o salão chega, esses dias a gente recebeu, no ano passado, um trabalho de Burkina Faso. Gente, os caras vivem em guerra, vivem em confronto, e estão lá desenhando e mandam os trabalhos pra cá, né? Como que chega lá, né? Interessante. Antigamente nós recebíamos os trabalhos até as vésperas pelos correios, né, Sim, Júnior? chegavam os sacos Chegavam assim, ó. sacos do correio É. com trabalhos em envelopes selados, essa coisa Olha. toda. Chegavam trabalhos fora de hora que ficavam pro ano Sim, seguinte. aí acabava, a gente montava o salão e chegava o Tava trabalho, chegando. dava uma dor Ai, no que coração. tristeza. Mas vamos deixar pro ano que vem, Pro esse ano aqui. que- Aí guardava. Agora, esse ano não. O cara, se ele quiser mudar uma fala dele ou mudar uma cor, ele Sim. faz de um dia pro outro, manda de uma segunda tentativa aí e fica Aí fala, mais você fácil você pode trocar pra mim? Se Sim, tá dentro do sim. prazo, a gente troca. Só que tem uma coisa engraçada, assim, os artistas, eles ficam cobrando o regulamento. Ah, eu quero regulamento, quero regulamento. Só que eles deixam pra mandar os trabalhos na última semana. Por quê? Espera morrer alguém famoso, espera acontecer alguma coisa muito Algum evento impactante para que o trabalho internacional. deles fique quentinho, né? Sim, sim. Então, a gente fica esperando os meses e meses. De repente, Chega quando no a gente fim, vê, na última na semana última faz semana. brrr, chega tudo. E às vezes eles mandam com o nome, com o padrão de nome diferente. Aí a gente tem que renomear os arquivos, tem que Nossa, separar é tudo. muita mão É de um obra. trabalho, Adolfo, que eu levo o computador para casa, Beth. Mas é Mas- uma coisa gratificante porque Sim. é seguramente
uma das maiores mostras de artes, não só de Piracicaba, da região, do Sim. Brasil e mundial. Sim. Outros salões existiram, famosos em Lucca, na Itália, em Tóquio, no Japão, em Sim. Toronto, no Canadá, e todos eles foram embora e nós fomos ficando, né? Sim. Vamos aí marcar 50 anos e a gente só tem a agradecer não só a equipe dos fundadores, o pessoal do Zélio, o Paulo Caruso, que infelizmente foi embora esse ano, entre tantos, né, que passaram pelo salão, mas eu acho que a gente tem um dever, uma gratidão moral, ética com a prefeitura de Piracicaba, Sem né, Júnior? dúvida, sem dúvida. Foram muitos prefeitos de diferentes partidos, de Adilson Maluf a Luciano Almeida, passando por Machado, Barjas, Gabriel, Humberto Campos, Tami, né? Meu Deus, quanta gente. E todos os secretários de cultura em todas as diferentes épocas e todas as equipes de colaboradores que o salão Sim. teve nesses anos todos, né, Júnior? Sim. Sem essa retaguarda da prefeitura como um todo, né, num plural majestático aí, né, Sim. sem, como disse você no começo, sem partidos e sem time de futebol, né? Eu acho que nós temos que registrar essa gratidão, quer dizer, sem a presença da prefeitura, o salão não teria a musculatura, não Sim. teria essa envergadura que ele tem hoje, né? Sem dúvida, todos os prefeitos, todas as gestões e secretários sempre incentivaram e nos fortaleceram, né? Para que o salão acontecesse e cada dia se transformando, a cada ano se transformando, né? O salão de hoje é diferente do salão antigamente, porque antigamente eram só trabalhos originais, as técnicas eram outras, as técnicas hoje mudam, né? Mudam, né? As técnicas atuais. Mas o salão ele continua com o mesmo DNA. Ele é contestador, ele é irreverente, ele cutuca, ele leva a reflexão. E isso é muito grande. E sem a prefeitura, de fato, para nos ajudar com isso, né, para nos ajudar a seguir em frente, a gente não conseguiria. Todas as gestões, até de diretores, né, que eu fico muito grato de ser o diretor do 50º Salão. Cara, eu cheguei aqui, eu já estou aqui no 50º, mas outras pessoas antes de mim fundamentaram esse evento, né? A Zete, o Erasmo Espadoto, Edu Grosso, que são pessoas que eu honro e com quem eu aprendi muito também. Júnior, o museu do Salão de Humor eu acho que seria tão importante para ficar Então. ali já estabelecido num local, as pessoas constantemente, final de semana, que passam aqui, que são turistas, ter uma pequena amostra Sim. desse trabalho de 50 anos. Existe algum interesse em montar um museu salão? Sim, existe esse interesse. A gente tem todas as questões, que até o Adolfo sabe que o tempo que ele passou lá, dos armazéns e toda a questão de ser patrimônio tombado e que não pode Sim. ter muitas alterações e tal. E então a gente está procurando ainda, mas estamos de olho já em um armazém específico e a gente já está com planos de fazer esse museu, né? Seria- Museu que conta a história desse evento cinquentenário, que é como uma janela do mundo. Todos os anos abre-se uma janela do mundo aqui em Piracicaba e tudo que está acontecendo é mostrado aqui. Eu estava montando esses dias que a gente está montando uma retrospectiva, uma linha do tempo, e cada tema que a gente foi encontrando dentro desses 50 anos tem um trabalho do Salão de Humor falando. Então, o museu é exatamente para isso, para Exato. que ele abrigue a história e que ele traga novidades também, né? Novas tecnologias, porque a gente tem novos públicos, né? Os adolescentes, os jovens, eles querem coisas diferentes, eles não se contentam mais com o estático, né? Então a gente tem que atingir esse pessoal também, lá dentro do museu. Muito embora o estático seja bastante interessante, porque um livro de 50 anos Sim. vai haver? Vai ter? Então, Não faça pergunta Não difícil, faça pergunta Elizabeth. é assim, Só é porque nós muita estamos falando coisa. do museu, vamos falar de algo estático, que é o livro, que você Verdade. pode folhear, sentir o cheiro, ver mais Então, os a gente está fazendo detalhes. uma recuperação de todo o acervo histórico, essa linha do tempo a gente está fazendo, e a gente está já planejando muitas coisas para comemorar esses 50 anos, que eu acho que essa comemoração ela começa em agosto, ela começa no dia 26 de agosto e ela vai se perpetuar, acredito que até o 50º salão, tem muita, 51º salão, né? Nós temos muita É. coisa para fazer.
muitos planos borbulhando na cabeça e o tempo está Maravilha, correndo, né? maravilha. A gente quer fazer um documentário também. A gente fez um documentário no 45º Salão. A gente quer fazer um documentário para o 50º, né? Uhum. E a gente quer recuperar o passado e trazer o novo também. Honrando os fundadores, quem veio antes, e incentivando os novos artistas que vêm, né? Que vão fazer o salão desses 50 anos para frente. Tá certo. Da turma do salãozinho, né, emergiram também alguns nomes que hoje do próprio salão, Sim, emergiram muitos nomes que estão aí no mercado profissional, sim, embora o campo do humor gráfico ele tenha se restringido muito nos jornais, sim, nas revistas, né? Hoje você tem talvez a Folha, um pouquinho o Estadão, um pouquinho o Globo, né? Que ainda publicam tiras, publicam charges, sim, mas via de regra o humor perdeu esse espaço das revistas semanais, sim, o sim. espaço dos próprios jornais diários, né? Mesmo aqui em Piracicaba, acho que a única pessoa que publica humor gráfico é o Erasmo no Piracicaba hoje, Todos né? os dias, né? Todas as edições o Erasmo publica lá, Sim. né? Os outros E no jornais da Facebook cidade dele também ele tá todo dia. todo dia renovando, né? Então, é uma contradição, né? Que, Sim. embora ele tenha sobrevivido 50 anos como uma exposição de arte, nos grandes veículos de comunicação, você se lembra, havia no Jornal da Globo, no fim da noite, antigamente, uma charge, né? Animada verdade. de artistas, essa coisa toda. Hoje esse campo não é que perdeu o prestígio, perdeu espaço, né, Sim. Júnior? Perdeu bastante espaço. Sim. Mas nós tivemos uma geração aqui que nasce no Salão de Humor e ocupa um pouco esses espaços. Você saberia Sim. lembrar alguns desses nomes? Do salãozinho? Que veio do salãozinho, entrou no salãozão e conquistou o mercado. Ó, um nome que eu sempre lembro é o João Montanaro, né? Ele começou no salãozinho de humor e ele migrou pro salãozão e ele hoje publica, acredito que na Folha de São Paulo ele ainda publica, né? É um dos grandes artistas que surgiram lá do salãozinho. Então tem, por exemplo, o Lucas Labels, eu não sei se ele participou do salãozinho, mas ele desde muito novo, ele é piracicabano, desde muito novo ele sempre foi apaixonado pelo salão de humor, e isso fez com que ele crescesse, participasse do salão de humor. Ele tem outros trabalhos hoje, né, no ramo de animação gráfica, e eu convidei ele para ser júri do salão e falou assim: eu não quero esse ano, me perdoe porque eu quero mandar meu trabalho. Quer concorrer. Todo mundo quer ser premiado esse ano, né? O Dálcio também começou muito novinho, o Dálcio Machado de Campinas. São pessoas que começaram muito cedo. O Dálcio começa no salão universitário da Unimep, né, que nós comemoramos o ano passado num evento lá no Sesc com a Jocely Lazier, com o professor Sim. Ismael Valentini, né? Os 30 anos do salão universitário, que infelizmente por conta aí das condições atuais da Unimep, ele está interrompido, mas ele abriu Sim. porta também, né? Sim. Fred Ozanam, já ouviu falar de Fred Ozanam? Nossa, meu amigo conterrâneo dos meus pais, que ele é lá de Campina Grande, meus pais também são de lá. O Páfaro também começou lá no Universitário, né? Que é o Passo de Vinhedo. Muitos artistas daqui de Piracicaba também começaram no Salão Universitário, né? E migraram para o salão e hoje tem uma carreira consolidada. Tá certo. Pois é, o salão é uma escola, né? Sim. Uma escola de talentos. O salão universitário serviu como uma espécie de celeiro, né? Para que o pessoal chegasse ao grande salão, porque Sim. o pessoal ficava intimidado. A gente não consegue entrar no salão, o nível é muito grande, muito alto, né? Então acho que o salão universitário ocupou um espaço muito legal. Quem sabe, né? A Unimep ressurge um pouco das cinzas aí e reativa torce esse muito para projeto. isso, viu? A gente torce muito para isso. Dulfo, tá? A agenda cultural, mais pra frente. Depois eu falo. Nós vamos, a agenda cultural daqui um pouquinho. Isso. Então, a gente vai fechando por aqui. Júnior, muito obrigado da sua presença. Agradeço o Volte convite. sempre, né? E Muito tendo bom novidades papo. lá do salão,
o café com o Dorfo. Nós não tomamos o café, Eu tomei. Elizabeth. Peraí, tem que tomar o café. Eu vim aqui por causa do café, né? Pois é. É o café com Dorfo, então tem que tomar um cafezinho. Vamos nos despedindo dessa edição com o nosso famoso Tintim aqui, com o Café com o Dorfo. Obrigado, João, que hoje pilotou aí pra gente, fez café, pilotou o programa, abriu com música de circo e vai encerrar com música de circo aí pra gente. Obrigado a todos, estejam já antecipadamente convidados para a abertura do salão, dia 26 de agosto, à noite, lá no Erotides de Campos, né? E depois, até que dia de outubro, Júnior? Vai até o dia 29 de outubro, que é o último domingo. 29 de outubro. Nós temos aí praticamente 2 meses e uma semana, né? Para prestigiar o salão. Então, você que é piracicabano, você que está nos assistindo aí em outras cidades da região, sinta-se antecipadamente convidado. E, Júnior, parabéns, né? Muito pelo obrigado. trabalho, por mais essa edição. Estendo os nossos cumprimentos ao nosso secretário Carlos Beltrame, ao prefeito Sim. Luciano Almeida, né, pelo apoio. Gratidão também ao deputado Alex Madureira, que vai nos levar lá para a Assembleia Legislativa. E todos os amigos, né, da imprensa de Piracicaba, que colaboram sempre. Nosso presidente, o Paulo Bonfá também, Paulo né? Bonfá, o presidente de mais uma edição, grande Sim. figura, né? É um abre-alas de portas lá na cidade de São Paulo para a Sim, divulgação sim do mesmo. salão, né? Transmito a todos os meus cumprimentos e o meu respeito. E que venha o ano 51, 52, viu, Júnior? Verdade. Vida longa ao salão, Júnior. Vida longa ao salão. Muito obrigado, Muito obrigada, gente. boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até Boa noite. a próxima semana. Acabando o mês de março, abril vem aí com algumas novidades, Elizabeth. Você tem um convidado especial para abril, 2, né? Pode adiantar Sim. para a gente? Dia 6, quem é que vem? A gente... Quase. Dia 6 é o Eric, né, do Ágora Boulevard, e no dia 13, Daniel Carvalho, o escritor. Legal, já temos então o Eric, diretor proprietário de um grande espaço cultural novo na cidade, chama-se Ágora, ali na rua São João com a Prudente. Érico, eu vou lembrar, é o colega do SUD, mas a gente não lembra todos eles. E também a questão de um amigo da Beth, de bons tempos, lá da Philips. Da Philips, um gerente geral lá da Philips. Que tem uns Daniel livros. Carvalho, que ele tem diversos livros publicados e ele vem falar um pouquinho disso para nós. Tá bom. Bom, Março então, terminando então, mês da mulher. Obrigado a todos, obrigado, Júnior. Tchau, pessoal. Obrigado.